Bom dia, pessoal. Contente de estar aqui com vocês hoje. Como já foi apresentado, vocês podiam estar hoje fazendo alguma outra coisa e decidiram estar aqui para adquirir conhecimento. Então, parabéns a vocês por essa decisão de estar aqui para aprofundar o conhecimento nas estratégias de marketing. Tá? Eu começo com essa frase do Edwards Deming: o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Alguns atribuem a Peter Drucker, mas na verdade ele falou antes do Peter Drucker. Isso. E quando você trata de ações de marketing, normalmente a gente ouve, né, eu ouço muito dos empresários, alguns tipos de reclamações. E eu pelo menos me concentro aqui em três. Eu tenho alguns colegas aqui da área, provavelmente vão concordar comigo sobre essas reclamações. A primeira delas é essa: minhas campanhas não dão resultado. Tá? Faço uma campanha de marketing e não está dando resultado. A segunda é: likes não pagam as minhas contas. Essa, então, né? Eu às vezes atendo empresas que já vieram de algumas agências. Né? E eles falavam: olha, os resultados que a agência, os relatórios que as agências estão me apresentando é assim, ó, é alcance, é likes, engajamento. Cara, isso não paga minhas contas. Não é? E a terceira reclamação muito comum é que marketing digital não funciona. Normalmente quem passou por essas duas primeiras experiências se frustra e acaba achando que tem que voltar para o velho marketing. O velho marketing não morreu, é bom que se diga isso. Mas, se você não estiver na internet, se a sua empresa não estiver na internet, você não existe. Então, você tem que conciliar os dois meios, os dois ambientes, para poder gerar mais negócios e perpetuar o seu negócio. E eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui. Eu tenho alguns colegas de marketing, mas imagino que também tenha pessoas que são só gestores de empresa. E existem algumas perguntas para incomodar, ou pelo menos para levar à reflexão. A primeira delas é essa aqui: quanto você investe mensalmente em campanhas? Por que essa pergunta é importante? Porque às vezes a pessoa que se frustrou lá colocou R$50 no Facebook, na verdade nem colocou, ele fez só aquele botãozinho do impulsionamento. Tá? Colocou R$50, não gerou nada, porque não vai gerar nada mesmo desse jeito, diga-se de passagem. Então, não tem consistência, não tem uma estratégia definida e às vezes investe um valor ridículo comparado com a concorrência dele. Então, se formos falar de Google AdWords ou do Google Ads agora, isso ainda é mais forte, porque é um leilão, né? Para você, seu anúncio aparecer lá nas primeiras páginas, você está pagando um leilão pelos cliques. Então, quanto você investe mensalmente em campanhas? Outra pergunta, porque o nosso objetivo hoje aqui é falar de métricas. Quanto custa cada lead? Às vezes o cara fala assim: nossa, mas eu estou gastando muito dinheiro. Sim, mas quantas leads você está trazendo? Divide isso pelo número de leads e a gente vai aprofundar um pouco mais isso. Terceira pergunta: qual é o seu custo de aquisição para um novo cliente? Aí já muita gente não consegue responder. Talvez as duas primeiras perguntas ainda se consiga, mas na terceira já muita empresa não consegue responder. Quanto custa a aquisição de um cliente? Porque às vezes você faz uma campanha e acontece as duas situações. Ou você acha que não deu resultado, porque você tinha uma expectativa alta, mas se você for mexer com as métricas, você vai chegar à conclusão que a campanha foi vitoriosa, você que estava com uma expectativa fora da realidade. Ou também ao contrário, você está fazendo a campanha, acha que está bombando, mas quando você põe na ponta do lápis, você está pagando para trabalhar. Tá? Então, muito importante responder essa pergunta: o custo de aquisição de cliente. Qual o ROI das suas campanhas? Qual o retorno sobre o investimento das suas campanhas? Ah, eu estou investindo R$1.000, eu não estou contente com o resultado. Mas já colocou na ponta do lápis para saber se a campanha está dando lucro ou prejuízo? Se o que você está vendendo, que vem da campanha, está cobrindo o seu custo e está sobrando dinheiro ou não? E por último, isso vale para qualquer empresa, para qualquer negócio, para qualquer estratégia de marketing, quer seja online ou offline, que é: qual é o ticket médio das suas vendas? Muito empresário não sabe isso. Pois bem,
Quando a gente responde essas perguntas e outras, a gente consegue descobrir onde está o gargalo na nossa campanha. Ou seja, a minha campanha não deu resultado, certo, mas em qual etapa ela não deu resultado? Você não pode jogar a campanha inteira no lixo. Em algum momento, em algum estágio desse processo, aconteceu um gargalo. E é aí o poder das métricas é que vai ajudar você a descobrir aonde está o seu equívoco e como pode melhorar. Por isso, nos próximos minutos, nós vamos falar sobre as melhores formas de medir os resultados de marketing. Mas antes da gente continuar, eu queria me apresentar um pouquinho melhor. Tá? Eu sou daqui de São Paulo, da capital, casado há 25 anos com a Sandra, pai do Fabrício, sou apaixonado por música, por viagens, por leitura. Tenho formação na área de marketing e administração de empresas, trabalho profissionalmente com vendas desde 1986 e desde 1992 eu já criei e administrei empresas no Brasil e na Europa. Então eu conheço o lado do empresário, porque durante 25 anos, continuo sendo empreendedor, mas durante 25 anos tinha CNPJ aberto ali, 150 funcionários, então eu sei as dores de quem está investindo em marketing e não está tendo resultado. Bom, aqui aparecem mais algumas informações adicionais. Eu convido vocês a entrarem nas minhas redes sociais, no LinkedIn, e aí vocês podem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tem alguns artigos, alguns vídeos, onde vocês vão poder conhecer um pouquinho mais do trabalho que eu desenvolvo. Bom, nada melhor do que começarmos a falar com quem entende do assunto, o pai do marketing, né? Muita gente confunde marketing com vendas. No meio empresarial é muito comum isso. E são coisas complementares, mas são diferentes. O papel do marketing, o objetivo do marketing é você conhecer e entender o seu cliente tão bem a ponto que o seu produto ou serviço se venda sozinho, seja tão adequado àquele cliente que ele se venda sozinho. Então, o marketing tem como função atrair clientes qualificados. E a equipe de vendas tem a função de vender, de fechar negócio. E se você não estiver alinhado, se o seu marketing não estiver alinhado com vendas, vai dar problema. Porque o seu discurso do marketing é um e o seu vendedor vai fazer outra coisa. O cliente vem com uma expectativa e o vendedor atrapalha essa expectativa. É por isso que nas minhas consultorias eu sempre alio marketing e vendas, não só porque eu vivo isso há muitas décadas, mas também porque não adianta fazer um ótimo trabalho de atração se depois o seu vendedor não está... O princípio da casa de vidro, né? Exatamente. Então, nós vamos falar hoje, vamos começar falando dos 4 pilares do marketing, que é atrair, engajar, converter e reter. Aliás, esse último item aqui, a maioria das empresas peca, né? Gasta muito tempo e energia e dinheiro para atrair clientes, vende e depois descarta o cliente, depois abandona o cliente, né? E existe uma estatística que diz que 8 vezes mais barato você vender para o seu cliente atual do que você captar um cliente novo. Então, olha só o desperdício que as empresas fazem por não usar esse 4º pilar aqui do marketing. Mas antes de falar dos 4 pilares, a gente precisa falar do fundamento, porque um pilar sem fundação desaba. E qual é a fundação? Qual é a fundação para esses 4 pilares? É você saber claramente quem você quer atrair. Não adianta nada você fazer uma campanha de marketing se você não tiver claro para quem você está fazendo aquela campanha, com quem você está conversando, tá? E aí existe o conceito no marketing que é o da buyer persona. Muitas empresas trabalham com público-alvo, que é importante, mas você tem que conhecer a sua buyer persona. Quem é a buyer persona? É uma pessoa que representa o perfil ideal do seu cliente. Então, por exemplo, vocês trabalham com material de construção. Quem seria, imagine aquele cliente ideal, aquele cliente que compra bastante, que não dá dor de cabeça para vocês, né? E, enfim, se todos os clientes fossem iguais, seria a empresa dos sonhos. Esse é o seu buyer persona. E aí a gente tem que dissecar essa pessoa
Aqui eu coloquei alguns exemplos. Num questionário a gente aprofunda mais isso nas consultorias, para entender, por exemplo, qual é o melhor canal para você falar com ele. Será que o seu cliente ideal está no LinkedIn? Talvez não, não é? Material de construção? Talvez não. Quais são os pontos de dor que tiram o sono dessa pessoa? Ou seja, nós só compramos por 2 motivos, vocês sabem, né? Ou para resolver uma dor, ou em busca do prazer. E das duas, a questão da resolver a dor é maior, né? Porque o prazer você posterga, né? Amanhã. Mas a dor, você fala, se ela é intensa, você quer resolver logo, tá? Então, qual é a dor? Qual é a dor do seu cliente? Pode ser desde a dificuldade de ir numa loja de material de construção e não encontrar todos os itens. Demora na entrega, quem está numa obra está sempre atrasado, né? Então sempre precisa de pontualidade na entrega. Quando você encontra o cliente que dá valor a essas coisas, o preço não vai ser problema, porque a questão toda é valor. Quanto custa uma hora de uma equipe de obra parada? Né? Por quê? Porque atrasou o material, porque o fornecedor não teve condições de entregar a tempo. Então, valor, que todo mundo aqui já sabe, é diferente de preço. Tá? Quando a gente disseca a buyer persona, então nós conseguimos saber exatamente o que essa pessoa valoriza, o que é que dessas coisas que ela valoriza, o que é que nós entregamos, e vamos tratar isso já, como a gente fala no popular, vamos na veia. Vamos já tratar dos pontos que interessam. Vamos falar de salsicha para cachorro, tá? Bom, compreendendo então que a base dos 4 pilares do marketing começa com a pessoa ideal, seu público ideal, a sua buyer persona, aí a gente volta para os 4 pilares. O primeiro pilar então, atrair, ou seja, chamar a atenção falando o que a pessoa quer ouvir. Parece estranho às vezes essa colocação, porque algumas pessoas fazem isso mentindo. Falam o que o cliente quer ouvir mentindo. Não é isso que se propõe o marketing. É falar o que a pessoa quer ouvir do que você resolve. Se você não resolve, cale-se, não fale. Tá? Mas certamente, se você está no mercado, boa parte das preocupações e anseios do seu consumidor ideal, você resolve. Então fale só o que interessa a ele. Não fica falando coisas que não interessam. Por exemplo, eu vejo muita empresa fazendo anúncio falando quem é a empresa. Daqui a pouco eu vou mostrar um caso para vocês real. Nós somos uma empresa que estamos há não sei quantos tempo no mercado, prezamos pela qualidade, segurança. Gente, se coloca no lugar de consumidor. Você, quando está procurando alguma coisa, isso te comove de alguma forma? Isso te motiva a fechar negócio? Não. Mas não é importante dizer quanto tempo eu estou no mercado? Sim, é. Mas não no anúncio. Deixa lá no seu site institucional para o cara falar, gostei da empresa, a proposta parece interessante, quem são eles? Aí ele vai lá e pesquisa sobre você. Mas na hora do anúncio, na hora de captar a atenção, você tem que falar do quê? Do que interessa a ele. Porque nós, seres humanos, cuidamos do nosso umbigo. Nós queremos falar sobre nós mesmos, não saber quem é a sua empresa e quanto tempo está no mercado. Tá? Então, chamar a atenção falando aquilo que o cliente precisa ouvir e ele quer ouvir. E aí, nós temos os caminhos ou os canais. Então, pode ser os canais online ou offline, desde a TV e o rádio, panfletos, anúncios online, blog, prospecção de vendedores, etc. Isso são meios de atração. Então, quando o Highlander falou aqui sobre a lista da Boa Vista, é uma forma de captação de lead. Você não está fazendo anúncio, mas você tem alguém ligando para essas pessoas para gerar lead, para gerar negócio. Porque lead, na verdade, é só quando a pessoa demonstrou interesse pelo seu negócio. Enquanto você tem uma lista ali, é uma lista fria, é de prospects. Tá? Bom, meios de atração. Aí a gente começa a falar de métricas, que é o nosso tema central hoje aqui. Beleza, você está fazendo uma campanha. Você mensura essa campanha? Aqui eu estou mostrando, num plano geral, para quem não conhece, um painel do Google Ads. Fazer anúncio no Google.
tá? Eu vou dar um zoom aqui agora e vou mostrar aqui uma campanha que rodou o mês passado para um cliente meu. Ela é composta de 3 anúncios, tá? E eu vou falar de algumas métricas importantes, são métricas básicas. Se você abrir um painel de controle do Google para verificar as métricas que eles fornecem, é coisa de louco. Você tem lá para todos os gostos e interesses. Então, hoje você tem cientista de dados só para ficar analisando isso e outras coisas, tá? Mas eu vou me manter, ou vou me ater nas métricas básicas, porque se você fizer o básico feijão com arroz, você já vai gerar muito resultado para o seu negócio. Não precisa ficar sonhando só com a coisa sofisticada, tá? Então nós temos, por exemplo, o custo da campanha. Tudo bem, o custo da campanha é o valor global que você está anunciando. Então se eu olhar aqui embaixo, eu posso definir que essa campanha me custou durante o mês R$ 1.292. Eu posso ver também aqui, por anúncio, quanto é que eu gastei. No mínimo, você tem que ter 3 anúncios rodando num conjunto do Google, porque ele vai modelando ou vai publicar aquilo que gera mais resultados. Então, essa era a primeira métrica. Tá bom, eu gastei R$ 1.292. Próxima métrica, quanto custou o clique? Só porque a pessoa viu o anúncio e clicou. Quanto é que eu paguei por esse clique? Nesse caso da campanha, o meu CPC, custo por clique médio, foi de R$ 1,09, sendo que eu tenho anúncios pagando R$ 1,29, R$ 1,34 e outro pagando 94 centavos. O que é que eu faço com uma campanha dessas? Primeira coisa, eu procuro otimizar esses 2 primeiros anúncios que estou pagando um clique mais alto. Deixo rodando esse de 94 centavos e pago os outros, ou aperfeiçoo os outros, mudo alguma palavra, mudo alguma expressão, mudo alguma configuração para que eu possa cair o meu CPC. Tá? O objetivo de quem gerencia uma campanha de marketing, tanto no Facebook como no Google, é diminuir o CPC. É um dos objetivos. Claro que o objetivo é atrair cliente para vender, esse é o objetivo máximo. Mas na hora de configurar, você quer diminuir o custo por clique. Eu tenho campanhas que eu pago R$ 15 o clique, porque são palavras-chave extremamente disputadas. Então, você olhar aqui um clique de 94 centavos, está caro ou está barato? Depende. Depende das palavras-chave que você está concorrendo. O Google é um banco de concorrência, né? Um leilão. E aí, se tem palavras que as empresas estão pagando mais, você vai pagar 15, 20, 30. Eu já ouvi falar de R$ 50 o clique ou mais. Né? Tenho colegas aqui que certamente vão reforçar essa minha afirmação. Desentupidora é 50 reais. Hã? Desentupidora é 50 reais. 50 reais desentupidora. Então tá aí. Olha aí. Aí você fala, não vou usar desentupidora? Vou usar desentupidora. Mas vou tentar também fazer algumas palavras de cauda longa, que são aquelas frases, né? Para poder reduzir o clique. Reduzo a quantidade de cliques, com certeza, porque não é todo mundo que escreve aquele testamento lá no Google, mas eu vou atrair leads altamente qualificados. Então, esses dias eu estava falando com esse cliente de 15 reais, que é o mesmo cliente dessa campanha aqui, só que para um produto específico. Eu falei, ó, você está pagando 15 reais o clique, eu quero saber, está gerando algum contato de qualidade? Porque se só ficar pagando 15 reais o clique e não está gerando contato de qualidade, para a campanha agora. Aí falou, não, gerou, já temos 3 orçamentos rodando para esse produto específico. Pode deixar. Então, esse é um dos motivos de você ter métricas. Para ou continua? Depende do resultado final. Outra questão, número de cliques. Porque você pode ter uma campanha que não está tendo clique nenhum, ou está tendo um número baixo de cliques. Então você tem aqui nessa coluna, cliques. Então eu vejo que esses anúncios, esse aqui é o que gerou menos clique, e eu tenho esse aqui que gerou mais clique, ou seja, ele gerou mais clique e ainda por um custo, um CPC mais baixo. Tá? Ali na minha lista não está o CTR. CTR também é um item muito importante, porque o CTR é a média de quantas vezes o seu anúncio é impresso e quantas vezes ele é clicado. Se ele for abaixo de 3%, o seu anúncio está ruim. Tá? Ele tem que ser de 3% para cima. E aí significa o quê?
seu anúncio aparece. Seu anúncio aparece, que é impressões, aqui ó, impressões. Quer dizer, esse anúncio aqui, esse conjunto de anúncios, teve 18.377 impressões. E ele gerou 1.183 cliques. Como é que eu sei se isso está bom ou mal? É o CTR. Então esse aqui, na média, está 6,44%. Tá bom. Tem que trabalhar para melhorar, mas tá bom. Porque o que acontece? Lembra dos gargalos que eu falei no início? Se eu tenho um anúncio que está imprimindo, ou seja, as palavras-chave estão bem programadas, está imprimindo, mas as pessoas não clicam, então a redação do meu anúncio está ruim. Lembra que eu falei do gargalo? Onde é que está pegando o negócio? Então, se o seu CTR está baixo, seu anúncio, o texto do seu anúncio está ruim. Você precisa melhorar o seu texto. Então, às vezes você está contando batatinha quando nasce e o cara não quer saber disso, ele quer saber qual é a dor que você resolve. Então, aparece o outro anúncio concorrente que fala que é mais direto, mais assertivo, ele clica no anúncio do seu concorrente e não no seu. Tá? Então, cliques, ou melhor, impressões, demonstra que suas palavras-chave estão relativamente bem programadas. CTR, indica se a redação do seu anúncio está bem feita. Tá? Bom, outro ponto, número de leads. Ok, meu anúncio está sendo impresso, eu estou gerando cliques, as pessoas estão indo para o meu site. Agora, quantas leads eu estou captando? Quer seja no formulário, se for por uma landing page, para quem não sabe, landing page é aquelas páginas pequenas, é uma página só, não tem botões de fuga, só tem lá um formulário para a pessoa. O mais comum hoje é para baixar um PDF, baixa um e-book, um manual, alguma coisa assim e deixa lá, isso gera lead. Mas para uma empresa comercial pode ser telefonema. Quantas pessoas estão ligando para a sua empresa provenientes do anúncio? Como é que você mensura isso? Ou a pessoa que atende o telefone tem que estar instruída para sempre perguntar como conheceu a nossa empresa e ter lá uma planilha, alguma coisa no sistema para ficar anotando isso. Se não, é a mesma história. Você está fazendo um anúncio, o pessoal está ligando e você fala, não sei, eu acho que o anúncio não está dando resultado. Você acha? Você não pode achar nada. Você tem que ter certeza se está ou não. Para isso você precisa mensurar. Em alguns casos, é até legal que tenha um número de telefone exclusivo para o anúncio do Google. Então você já sabe que quem ligou naquele número é porque viu o anúncio no Google, porque esse número não está sendo divulgado em mais lado nenhum. Outra ferramenta, o WhatsApp Business, ou WhatsApp para negócios. Quer dizer, você coloca lá no seu site um botão para o WhatsApp e você já sabe, quem mandou mensagem para aquele número do WhatsApp é porque veio do Google, ou do Facebook, ou do Instagram, ou da ferramenta que você usou, tá? Bom, custo por lead. Tá legal, eu estou tendo telefonemas, eu estou tendo cadastros, está me custando quanto isso por lead? Se você não souber, você vai ficar inseguro, porque você não sabe se está tendo lucro ou prejuízo com a campanha. O segundo pilar da nossa ação de marketing é engajar, ou seja, envolver o lead no seu ambiente comercial. E aí eu tenho que separar os dois ambientes. Eu tenho um ambiente físico e um ambiente virtual. Falando do físico, vou citar dois exemplos. Por exemplo, em uma loja. Em uma loja, você pode mensurar isso através de tempo de permanência do cliente numa loja. Supermercados, lojas do varejo usam sistemas de analytics para saber disso. Quando vocês veem aquelas câmeras de segurança nos supermercados, não é só segurança, é também segurança. Mas aquilo está vinculado a sistemas de análise para saber quantas pessoas estão dentro do supermercado, quanto tempo elas ficam lá dentro do supermercado, quais os corredores mais frequentados. Já perceberam que no supermercado que você costuma ir de vez em quando você não acha mais nada porque eles mudaram a ordem de tudo? É porque ele já sabe que tem os clientes habituais. Se você não fizer o cliente passear por toda a loja, você só vai lá direto ao ponto, compra aquilo que você já sabe e vai embora. Quando eles mudam tudo, eles obrigam a você sair procurando e você descobre, olha, nem me lembrava, precisava disso. E aí força você a comprar mais. Por isso sempre também que bebidas e carne sempre fica no fundo do mercado, que é o que mais vende, né?
Exatamente. Vai passar o mercado inteiro para chegar. Lá. A padaria do mercado. Padaria, isso, lá no fundo. Escada rolante, às vezes eles mudam. Sim, o sentido. Já na estrutura arquitetônica dos shoppings, as escadas forçam você a dar a volta para poder descer. Você não pode, normalmente você não desce e já pega a próxima. Você tem que dar a volta naquele quarteirão ali para poder... Exatamente. Tudo é milimetricamente pensado. Então, depois você tem que mensurar. Está dando resultado? O meu cliente está ficando na loja, ele chega e sai, chega e sai. Outra, quais são as seções mais visitadas? Esse é o ponto que eu estava falando, por exemplo, do supermercado, mas um magazine, uma loja de roupas, também faz esse tipo de mensuração. Se nós falarmos agora no ambiente virtual, no online, nós temos várias outras maneiras de mensurar isso. Então, número de visitantes no site, basta você instalar um Google Analytics, que é gratuito, dentro um pixel dentro do seu site, e você tem lá zilhões de informações, dentre elas quantas pessoas estão entrando no seu site e a fonte, a origem. Foi gente que digitou o nome da sua empresa direto, foi gente que veio do Google, foi gente que veio do Facebook, do LinkedIn, fontes externas, do blog, número de visitantes no site, o tempo de permanência no site. Isso aqui é importante. Lá no Google, por exemplo, ele te dá uma métrica que chama taxa de rejeição. Você tem um anúncio, o cara clica no anúncio, mas ele fica 2 segundos na sua página e sai. Taxa de rejeição. Ou seja, o seu site não está falando a mesma coisa que o anúncio. Você atraiu a atenção do cara no site, mas depois, no anúncio, mas quando ele chegou no site ele fugiu. Um dos principais motivos hoje é a taxa de abertura, a própria velocidade de abertura do site em celulares, no mobile. Se você demorar mais de 3 segundos para abrir o seu site, você já vai perder usuário. Então, às vezes, não é que o seu site está mal feito do ponto de vista gráfico de texto. Pode ser. Mas muitas vezes é porque ele é lento. Só isso. Nós somos tão imediatistas hoje que se você demorar 3 segundos, você já perdeu a lead. Então, você tem que dar uma olhada. O próprio Google tem ferramentas hoje para testar a velocidade no mobile, para você saber se o seu site está com uma taxa de abertura aceitável. Tá? Se estiver aceitável e a taxa de rejeição continuar alta, é porque o seu site não está falando o que o cliente quer. Então, você fez um anúncio falando que resolve o problema X, aí ele cai na home, e lá na home está lá falando que nós temos 25 anos de mercado, tradição, segurança. O cara não vai ficar rodando o seu site para achar a solução. Então, você tem o site institucional, você tem várias seções, você tem a seção que resolve o problema do cara, pega o link e põe no teu anúncio. Quer dizer, o cara clicou no anúncio, vai direto para aquela seção que resolve o problema. Aí depois que ele viu que você resolve o problema, ele vai lá no menu e faz um passeio pelo seu site para saber se você é confiável ou não, quanto tempo você tem tradição, sua lista de clientes e por aí fora. Mas na hora do anúncio você tem que ser assertivo, você tem que levar o visitante exatamente para resolver o problema que ele está buscando. Outra coisa, quais são as páginas mais acessadas? Então você tem lá a home, você tem lá quem somos, nossos serviços ou produtos, e dependendo do seu negócio, então cada serviço ou produto tem uma página específica, uma subseção. Quais são as mais acessadas? Quanto tempo ele fica lá? Quanto mais tempo a lead ou visitante ficar dentro do site, mais representa que você está dando informação relevante para ele. Quantos baixaram conteúdo? Se você estiver falando de uma landing page, né, para baixar um conteúdo, um e-book, assistir uma videoaula, quantos acessaram de fato? Eu estou fazendo, por exemplo, nesse momento, nessa semana, eu estou fazendo um lançamento para uma equipe, para uma empresa cliente minha lá de Manaus. Eles são uma empresa de RH e que, além de fazer recrutamento e seleção, também fazem treinamentos. E o objetivo deles é, em setembro, vender um curso para analista de recrutamento e seleção. Então, nós estamos fazendo um lançamento via WhatsApp, que é conhecido aí no mercado como lançamento meteórico. Então, nós criamos um anúncio, criamos uma landing page e a pessoa, ao invés de se cadastrar deixando os dados, nós optamos, poderíamos ter pegado os nome e e-mail, mas para evitar fuga, quanto mais dados você pede numa landing page, menos pessoas acessam.
no botão já entrava direto num grupo do WhatsApp. Então eu estou gerenciando hoje 3 grupos do WhatsApp, 647 pessoas estão, todos profissionais de RH, que é o nosso público-alvo. Então durante a semana nós estamos nutrindo essas leads com conteúdos, através de vídeos, um por dia, com 24 horas só de disponibilidade do vídeo, depois eu tiro do ar, para gerar escassez, para fazer com que as pessoas realmente assistam. Então, no primeiro vídeo nós tivemos uma taxa de 51% de visualizações do vídeo. No segundo vídeo caiu um pouco para 48, 47,5%. Então, tudo isso, eu estou falando de quantos baixaram o conteúdo, quantos acessaram o conteúdo. Porque não adianta nada eu estar lá com 600 pessoas no grupo, estou postando os vídeos e 30 estão assistindo. Então é sinal que o engajamento está muito baixo. Tá? Aí eu tenho que mudar a estratégia, tenho que mudar a comunicação. Qual é a taxa de abertura de e-mail para quem está fazendo e-mail marketing? Tá, tudo bem, eu tenho uma lista de 5 milhões de e-mails. Oh, que bacana. Quantos abrem o seu e-mail? Quantos por cento abre o seu e-mail? Se for abaixo de 20%, está muito ruim. A gente já sabe que e-mail marketing a taxa de abertura é baixa. Então não se assustem quando a sua taxa for 30% ou até 20%, porque no e-mail marketing é assim mesmo. Por isso você tem que ter uma base grande. Taxa de clique nos links enviados por e-mail. Ah, beleza, 30% das pessoas que eu envio e-mail abrem, mas lá eu tenho um link que é para baixar o orçamento, é um link para assistir um vídeo, é um link para qualquer coisa. Quase ninguém clica no link. Então, seu e-mail marketing não está funcionando direito. Né? Bom, vamos para o próximo pilar, converter. Beleza, você atraiu, né? Você engajou ali, envolveu, mas agora você precisa converter, você precisa gerar venda, né? Levar a lead para uma decisão de compra. Então, nós temos aqui outra métrica muito importante, nós vamos falar agora nesse quadro aqui. Qual foi o custo de aquisição de cada cliente? Então vejam só nesse exemplo que eu trago aqui para vocês. Por exemplo, uma campanha de R$1.000. Eu gastei R$1.000 numa campanha e eu consegui fechar 10 vendas. Ou seja, 1.000 dividido por 10, cada cliente me custou R$100. Isso é bom ou mal? Depende. Depende do ticket médio, de quanto esses clientes estão deixando, que a gente vai falar daqui a pouco. É exatamente o próximo item. Qual é o ticket médio do cliente? Ele está me custando R$100. Vamos pegar esse exemplo é bonitinho, é otimista. Tá? Mas tem exemplos que são tristes. Então, eu fiz a campanha de R$1.000, gerei R$5.000 em vendas por 10 clientes, ou seja, o ticket médio R$500. Então já sei que estou no lucro, tive 400 de lucro. Qual foi o ROI da campanha? Qual foi o retorno sobre investimento? Então é pegar o faturamento, foi 5.000, menos o custo da campanha, que foi 1.000. Então eu tenho o lucro bruto da campanha, falando só de lucro, custo de anúncio, né, versus venda. Não estou falando de impostos, empregados, nada. O lucro da campanha foi R$4.000. Logo, o lucro da campanha dividido pelo custo da campanha, que foi R$1.000 vezes 100, eu chego à conclusão que o ROI foi de 400%. Continuo investindo ou não? Continuo pagando anúncio ou não? Sim, né? Está dando resultado. Qual foi a taxa de conversão? Outra coisa muito importante que, pasmem, muitas empresas não sabem qual é a taxa de conversão. Ou seja, eu tive 500 leads, 500 pessoas que baixaram o meu conteúdo, ou 500 pessoas que ligaram para a minha empresa, uma lead. Gerou 5.000 cliques em anúncio, ou seja, vezes 100. Então, se eu tive 5.000 cliques, 500 leads, eu tive 10%. Taxa de conversão de lead, não de venda ainda, tá? Lead. Então eu já sei que é aquele CTR lá. Não. Sim, é o CTR, só que de outra forma. Agora, 10 clientes que compraram, dividido por 500 leads, vezes 100, 2%. Taxa de conversão, ou no caso, taxa de conversão é essa. 2% das pessoas que entram em contato com a minha empresa fecham, nesse exemplo aqui. Então, quando eu analiso essa métrica, lembra da história lá dos dominós no início, do gargalo?
Então eu começo a verificar aonde eu posso aprimorar. Digamos que 2%. O meu ROI está positivo, 400%. Beleza. Então eu sei que até aqui está funcionando. Mas o que eu posso fazer com a minha equipe de vendas para melhorar a minha taxa de conversão? Esse é um dos problemas muito sérios, um dos gargalos. A empresa às vezes está fazendo um bom marketing, mas a equipe de venda está estragando tudo. E quando eu falo estragando equipe de vendas, não é só o vendedor de rua, é o balconista, é a recepcionista, que muitas vezes é a decepcionista, né? Que ela já te atende com um mau humor danado, que você já foge dali mesmo da recepção. Pós-venda. Customer success. Customer Success, tem muita empresa que nem sabe o que é isso, né? Então, gente, quando a gente está analisando as métricas, não é só porque a gente gosta de números, a gente descobre aqui em que ponto a gente pode de fato melhorar. Tá? 2% de taxa de conversão. Eu posso comparar essa taxa de conversão com a média do meu mercado. Se eu descubro que a média do meu mercado é 1%, eu falo, ó, já estou indo bem. Mas isso não quer dizer que eu vou ficar deitado embaixo do coqueiro, na sombra do coqueiro, só porque eu estou ao dobro da minha concorrência. Sempre existe oportunidade de melhorar. Somente fazendo mensuração de métricas é que eu vou saber. Por exemplo, você tem equipe de vendas. Faça a métrica por vendedor. Porque no global você pode estar atingindo 2, mas você pode ter vendedor atingindo 4 e vendedor atingindo 0,1. Exatamente, os KPIs. E aí você vai saber o que fazer para melhorar isso. Esse vendedor que é fraco, o que a gente pode fazer? O que o vendedor forte está fazendo para atingir um nível tão bom, excepcional, que eu possa replicar isso para os outros? Normalmente tem estratégias, não é só DNA. Tem coisas que você pode replicar. Às vezes você vai descobrir que o vendedor fraco é fraco mesmo. Por falta de empenho, porque simplesmente queima, desperdiça tempo da empresa. Você consegue tomar ações, percebe? Por isso que o marketing, que é outro problema que muitas empresas confundem, marketing com publicidade. Publicidade é isso que a gente está falando aqui, isso é fazer anúncio. Marketing vai muito mais profundo. É a estratégia da sua empresa como um todo. Isso é marketing. Marketing você não vê nos holofotes. É uma estratégia escondida. Publicidade é o que você vê lá fora. Mas se o seu marketing tiver feito errado, a sua publicidade vai ser um lixo. E você vai estar gastando dinheiro à toa, porque o seu marketing foi mal feito. Sua estratégia foi mal montada. O quarto pilar do marketing é reter. Lembra? As empresas gastam muito dinheiro para atrair clientes, para fechar uma venda e depois abandonam os clientes. Então você precisa reter os clientes. Você precisa fazer com que o cliente compre de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E outra coisa, que ele fale bem de você também. Que ele recomende o seu estabelecimento. Mas como você não controla a parte de indicações, você pode até estimular, existem estratégias para estimular. Mas a parte de fazer o cliente comprar de novo, você pode sim fazer isso de uma forma mais assertiva. Por exemplo, um caso recente é o Grupo Pão de Açúcar, que criou aquele aplicativo Meu Desconto. Por quê? Porque eles sabiam que as pessoas iam, eles sabiam o fluxo de clientes, mas que não estava atingindo os objetivos. Tem mais uma coisa na história que era a questão dos descontos. Às vezes você fazia promoções, mas as promoções não atingiam em cheio o público. Criaram o aplicativo Meu Desconto, onde cada vez que você passa no supermercado, registra lá o seu código. Então, tudo que você comprou foi mapeado. Então, ele já sabe qual é a marca do amaciador de roupa que você compra, quantas vezes você compra no mês aquele produto. E agora ele fica te bombardeando, mandando alertas, dizendo, ó, tem uma campanha aqui do amaciador, ó, do leite condensado. Aqueles produtos que você consome, ele faz as promoções. E aí atrai você para dentro do supermercado. Você acha que você vai comprar só o amaciador de roupa? Não, né? Já aproveita e já faz a compra da semana. Então, é a maneira de você você trazer o cliente mais vezes, de uma forma muito barata, tá? E dar menos brecha para a concorrência também, né? Então, se você tem um negócio,
com a era dos aplicativos, você faz isso. Quer ver coisa básica, que muita gente podia fazer e não faz? Lista de transmissão no WhatsApp. Lista de transmissão no WhatsApp, grupo no WhatsApp. Você tem lá os seus clientes. Ó, tem uma promoção nova aqui, gente, ó, tá aqui. Manda lá o flyer, seja lá o que for. Né? Descontos exclusivos para quem está na minha lista. Então, quantas vezes o mesmo cliente volta para comprar de você? Você tem métrica disso na empresa? Qual é o ticket médio de cada compra desse cliente que já é cliente habitual? Esse aplicativo do Pão de Açúcar sabe tudo. E você pode saber também mesmo sem ter o aplicativo. Quantas indicações esse cliente faz em um ano? Se você faz uma campanha do gênero indique um amigo e traga, o amigo tem que trazer um cupom e aquele cupom é exclusivo daquela pessoa, você tem como mensurar quantas pessoas vieram por aquele cupom. Hoje nos meios digitais, então, isso não custa nada. Olha, está aqui o código. Quem entrar com esse código vai ganhar um desconto porque você indicou. Mas o código é o código do João. É personalizado. Então eu sei que o João fez 10 indicações. Eu posso premiar o João. Ô João, poxa, obrigado pelas indicações que você me deu. Por causa disso eu vou te dar um bônus X. Você tem que premiar os melhores clientes. Afinal de contas, se custa tanto trair um cliente novo e o seu cliente habitual está te dando de bandeja os amigos dele, por que não dar um prêmio significativo? Certamente vai sair mais barato do que as suas campanhas. Então, às vezes, as empresas estão muito focadas em fazer campanha para fora, para atrair novos clientes, e isso tem que ser feito sim, claro, mas não faz nenhuma estratégia para reter os de dentro e fazer com que os de dentro comprem mais. Bom, isso tudo que a gente falou se resume, para quem é do ramo, né, do marketing, no velho e bom funil de vendas. Foi aqui uma tradução através de métricas do funil de vendas. Ou seja, você tem que atrair visitantes que estão aí nas redes sociais, estão aí no cyberespaço, aí, vagando, vendo gatinhos, memes e outras coisas. Você tem que atrair a atenção desses caras para tornar visitante no seu site, ligar para a sua loja, transformar ele em lead, ou seja, ele está aprendendo ainda que precisa resolver aquele problema, o reconhecimento do problema, depois consideração da solução no meio do funil, quer dizer, gera oportunidade de negócio, para finalmente, no final do funil, levá-lo a uma decisão de compra. Traduzindo isso primeira coisa, me conheça. Seu primeiro desafio, falando de publicidade, é que as pessoas conheçam a sua empresa. O segundo desafio, goste de mim. Não adianta você conhecer, mas você chegou lá no meu site, é um lixo. Ou eu não informo nada. Terceira questão, confie em mim. Ou seja, eu passo credibilidade nas minhas informações. E por último, claro, compre de mim. Tem muita gente que perde, porque consegue fazer as 3 etapas do funil muito bem, mas não consegue fechar. Tem vergonha de vender. Eu atendo empresas que o dono da empresa tem vergonha de vender. Aí depois a gente vê lá, né? Empresário ou empreendedor, né? Fala, o cara é empresário e tem vergonha de vender, se sente mal em vender. Não pode, né, gente? Mas isso... o próprio produto. Se sente constrangido, né? Mas isso eu estou falando de dificuldade de vender tete a tete, mas num site é a mesma coisa. Às vezes você vai lá ao site, todo bonitinho, informando, cadê o raio do botão para comprar? Escondido em algum lugar. Ou então, como já acontece muito comigo, às vezes eu preciso ligar para a empresa, aí está lá, contato, aí me aparece só um formulário, mas não, eu preciso ligar agora. Cadê o telefone da empresa? Não está. Estamos na reta final. E os desafios em marketing e vendas que eu encontro nas pequenas e médias empresas, normalmente são esses. Verba reduzida para fazer campanha. O cara contrata você, tudo bonitinho, depois ele fala assim, eu tenho R$100 por mês. Dá para fazer alguma coisa? Dá para fazer alguma coisa, mas não espere grande resultado. É proporcional. Não é porque a rede social, a internet democratizou a publicidade, porque antigamente você só podia anunciar na televisão, no rádio ou nos jornais, e era caro, absurdamente caro, mas não quer dizer que agora você também anuncia com perdas de tostões. É óbvio que você pode começar com R$2 no Facebook,
mas os resultados vão ser proporcionais ao seu investimento, sempre. Então tem verba reduzida. Outro problema, falta de tempo do gestor para criar e administrar campanhas de marketing. Pequenas e médias empresas normalmente não têm gestores de marketing. É o próprio dono que vai fazer a campanha. Então ele não tem tempo. É muito comum o cara comprar curso de marketing digital. Dono de empresa compra curso de marketing digital. Aprende, mas não tem tempo para aplicar aquilo. Quem trabalha com marketing digital sabe o trabalho que dá, as horas que você gasta para configurar uma campanha. Quiçá ficar administrando rede social. Tá? Então esse é um segundo problema. O terceiro, falta de resultado com as ações de marketing. Claro, se você tem os dois primeiros problemas, naturalmente o terceiro é inevitável. Você pega lá, queima. Eu já vi cliente queimar R$500 em impulsionamento no Facebook e não gerou nada. Por quê? Foi totalmente sem estratégia. Equipe de vendas desatualizada e desconectada. Esse também é outro problema. E prestadores de serviço que dominam tecnologia, mas não sabem de estratégia. Esse também é um problema muito comum. Eu já falei aqui. O cara contrata a agência de publicidade, que não faz a estratégia. Contrata um menino da internet, o sobrinho. Né? Quem é do meio do marketing conhece esse termo do sobrinho. Né? Não, o site meu sobrinho faz. Ele gosta de computador, ele mexe bastante. Né? Então, como é que a HM Consultoria ajuda as empresas? Né? Nós otimizamos as campanhas para minimizar os custos e maximizar lucro, ou seja, a gente trabalha para dar lucro para a empresa, não para dar like. Esse é o primeiro ponto do nosso trabalho. O segundo, nós fazemos a consultoria estratégica para quem já tem equipe de marketing. Então, eu tenho clientes hoje que já tem lá um publicitário que trabalha lá dentro. Então, toda essa parte de arte ele faz, mas eu forneço a estratégia para a empresa, só a estratégia. Quando o cliente não tem e não tem verba para pagar uma agência ou um freelancer, eu faço a assessoria mão na massa. Então, eu assumo tudo do cliente, desde a estratégia até a execução, comigo e com os meus parceiros. Faço a implementação de métricas para mensurar os resultados, desde lá do topo do funil até a venda, para saber exatamente se a campanha está dando resultado, tá? E onde é que estão os eventuais gargalos para a gente melhorar também. E faço treinamento de equipe de vendas para gerar alinhamento com as ações de marketing. No caso dos treinamentos de equipe de vendas, eu não faço só para quem é meu cliente de consultoria. Se você tem uma equipe de vendas, não é meu cliente de consultoria, mas quer treinar a sua equipe de vendas, com técnicas, por exemplo, de neurovendas, eu faço um treinamento também. Tá? E tudo isso fundamentado em 25 anos de experiência, no Brasil e na Europa. Então, eu conheço o lado de lá do balcão, tá? E sei como ajudar a empresa e quais são as necessidades que o empresário tem e as metas que ele quer alcançar. Para terminar, contar uma rápida história que vai resumir isso aqui, tudo que a gente conversou hoje aqui. Em janeiro do ano passado, eu fui contratado por uma fábrica de móveis, móveis de escritório, móveis ergonômicos. E o diagnóstico, eles estavam gastando R$6.000 por mês de anúncios no Google e não estavam tendo resultados. Quando a gente começou o trabalho, então eu comecei lá com o Buyer Persona. Então eu entendi que o público-alvo deles são grandes empresas multinacionais, na sua maioria, onde a pessoa que compra é um ergonomista ou um técnico de segurança no trabalho e que a preocupação deles é cumprir a NR17, que agora está ficando mais popular por causa do e-social, mas até então micro, pequenas empresas nem sabiam o que era isso. Né? Então, a NR17, que trata justamente da questão da ergonomia. E qual é o ponto de dor dessas empresas ou dessa persona? Primeiro, absenteísmo ou afastamento por doenças. Uma empresa com 1.000 funcionários que tem uma taxa de absenteísmo alta, isso pesa muito no bolso. Para uma microempresa que tem 2, 3 funcionários, vai doer também, né? Porque são peças-chave normalmente. Mas numa empresa grande isso toma proporções catastróficas às vezes. Segundo ponto de dor, eles têm fiscalização constante do Ministério do Trabalho e dos sindicatos. Então podem levar multa toda hora. Terceiro, processos trabalhistas por causa de DORT e das doenças, né, de esforço repetitivo ou por problema de postura. E quarto,
O ergonomista ou o técnico que assina como responsável de segurança do trabalho responde junto no processo. Não é assim, eu sou técnico de segurança, o cara meteu a empresa na justiça do trabalho pedindo uma indenização e a empresa que se vira para pagar a indenização. A empresa e eu rodo junto. Então, a preocupação é enorme. Quando a gente entendeu qual era o ponto de dor da pessoa que compra uma cadeira ergonômica que custa muito mais caro do que uma cadeira do Carrefour, então a gente fica claro que o público-alvo não é o cara do home office ou do escritório pequeno, é da multinacional. E esses são os pontos de dor. E finalizando a história, vejam só aqui o que eu quero mostrar. Quando eu peguei a empresa, isso aqui é uma campanha real, só tirei o nome da empresa. Olha o anúncio que a agência estava fazendo para eles. Vocês já entenderam a persona. Olha aí. Atrai ergonomista esse anúncio? Responda para mim. Móveis do quê? Hã? Para quem? Custo mensal, R$6.000. Total de vendas, baixo e sem nenhum tipo de detalhe, nenhum tipo de controle. Lucro, ROI, nem sabia o que era isso. Retorno sobre investimento. Depois, primeiro mês de campanha, depois da gente fazer esse trabalho aqui. O anúncio. Cadeiras ergonômicas padrão NR17. Segurança, conforto e garantia. Aumente a produtividade da sua equipe, reduza doenças laborais e evite multas. Estou conversando com o ergonomista. Não quero saber do cara do home office, com todo respeito ao home office que eu também faço. Né? Mas eu estou falando com um público específico. Gasto mensal do primeiro mês. R$1.214 da campanha. Total de vendas, 45.592. Lucro, 24.658. Retorno sobre investimento, 2.031%. Ou seja, para cada R$1 investido, R$20 de lucro. Investe mais ou não investe mais? Tá? Então, é como eu costumo sempre dizer, a estratégia vem antes da tecnologia. Obrigado, gente.